Macarrão não é italiano. A batata já foi considerada venenosa pelos europeus. E afinal, o croissant não é francês? Conheça a origem surpreendente de 3 alimentos no vídeo de hoje. Boa noite! Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e se você é novo por aqui, esse canal se dedica a falar sobre culinária e cultura. Se você não é novo por aqui, talvez esteja estranhando um pouco esse cenário, porque apesar dele já ter aparecido em um ou outro vídeo aqui, a maior parte dos meus vídeos, principalmente recentemente, é de receita. Afinal, eu adoro falar sobre como olhar para inspirações internacionais é trazer os sabores do mundo para sua casa e sobre como isso pode ajudar você a variar os sabores do dia a dia, conhecer novos temperos e novos ingredientes. Só que eu resolvi criar um quadro novo aqui no canal, um pouco diferente. Isso porque, além de olhar para uma receita, fazer uma receita internacional, reproduzir, eu acho que é muito legal a gente olhar para um alimento e entender o quanto de história ele carrega. Isso porque cada alimento carrega um pedacinho da história da humanidade. Então eu resolvi criar esse quadro para falar sobre curiosidades gastronômicas em geral. E algumas das coisas que eu quero trazer para cá são origem de pratos e alimentos, muitas vezes muito diferentes do que a gente pensa, e isso a gente já vai ver no vídeo de hoje. Polêmicas gastronômicas, essa é boa, e alimentos que mudaram o mundo. Mas tem muitas outras coisas que eu ainda quero trazer por aqui. Esse tipo de conteúdo não só estimula a nossa curiosidade, mas é uma forma diferente da gente estudar a história e aspectos da história que muitas vezes não são contados nos livros. E antes da gente começar o vídeo de hoje, eu preciso muito da ajuda de vocês. Quero que vocês digam aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Podem mandar sugestões de melhorias, de formato, mas eu preciso que vocês me deem esse feedback. Esse feedback é muito importante para eu saber se eu estou no caminho certo, se eu estou criando um conteúdo que vocês realmente gostam de ver. Porque para mim é muito divertido criar esse tipo de conteúdo. Eu já tenho vários roteiros na cabeça. Eu amo juntar essa minha curiosidade natural com a culinária. Eu adoro quebrar mitos e falar sobre lendas culinárias e tudo mais. Mas eu preciso saber se isso de fato é relevante para vocês, então me ajudem aqui e deixem aqui nos comentários. Mas agora, se você quer me acompanhar nessa jornada e conhecer a origem de 3 alimentos que pode ser bem diferente do que você imaginava, primeiro deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos juntos! Vamos começar pelo mais polêmico. E quando eu digo mais polêmico é porque quando eu começar a falar, eu acho que você vai começar a ficar aí por dentro. Eu já sei a resposta certa, eu já sei a resposta certa, mas eu tô pronta para jogar um balde de água fria, então prepara o guarda-chuva aí. Macarrão, um clássico italiano. Mas o macarrão, na verdade, não surgiu na Itália. A história da massa começa muitos séculos antes de Cristo e é associada a várias culturas. Mas não importa quantos relatos e textos mencionem a massa desde séculos antes de Cristo, parece que sua origem sempre volta a ser associada à Itália. E eu sei que talvez você já esteja gritando aí por dentro. Eu sei a resposta certa. Eu sei que o macarrão surgiu na China e foi Marco Polo que introduziu o macarrão à Itália no século XIII. Mas calma que não é bem assim. De fato, existem evidências de que macarrão com ovos, que são massas mais parecidas com os tipos de massa que a gente consome atualmente, já faziam parte da dieta da China nos primeiros séculos depois de Cristo. E que mesmo antes de Cristo, os chineses já faziam outros tipos de massa com farinha de trigo e com farinha de arroz, muito antes de Marco Polo sequer nascer. No livro As Viagens de Marco Polo, existe uma breve menção de que Marco Polo teria sido introduzido a uma planta a partir da qual se produzia farinha. Hoje acredita-se que era uma árvore de fruta-pão. Os chineses usavam essa planta para fazer uma farinha semelhante à cevada. E depois utilizavam essa farinha para fazer vários pratos de massa, inclusive um chamado lasanha. E como o texto original de Marco Polo não existe mais, esse livro se baseia em fragmentos espalhados por aí e relatos de historiadores e alguns autores experientes no assunto. A partir daí, ao longo dos anos, a teoria de que Marco Polo introduziu o macarrão à Itália depois de suas viagens pela Ásia começou a ser contada como verdade. Mas hoje há diversas evidências que refutam a teoria de que Marco Polo foi quem apresentou o macarrão aos italianos. Escavações arqueológicas sugerem que a massa já existia entre a civilização etrusca desde 4 séculos antes de Cristo, uma civilização que floresceu nas regiões de Toscana e Úmbria que hoje pertencem à Itália. Dentre essas escavações, eles encontraram utensílios usados para fazer massa, muito parecidos inclusive com os utensílios que a gente usa atualmente.
Não se sabe exatamente quando nem como a massa chegou à Europa, mas a teoria mais aceita atualmente é de que foram os árabes que apresentaram a massa aos europeus. Isso porque durante muito tempo os árabes foram o elo comercial entre a Ásia e a Europa. Outra evidência que sugere que não foi Marco Polo que apresentou o macarrão aos italianos é que no século XIII, que foi justamente quando Marco Polo voltou das suas expedições para a China, o macarrão já estava começando a se tornar popular na Itália. Então era pouco provável que ele tivesse acabado de apresentar o macarrão e ele tivesse se tornado tão popular. Assim como outros aspectos da cultura italiana, o macarrão, a massa, começou a florescer na Itália durante o Renascimento e se tornou quase que uma arte. O que diferenciava o macarrão italiano de outros tipos de macarrão era o uso da semolina. A semolina é produto da moagem de uma espécie diferente de trigo chamada de grano duro, que é uma espécie de trigo com teor maior de glúten e menor teor de umidade do que o trigo que produz a farinha de trigo comum. O que não só cria uma massa de altíssima qualidade em termos de sabor, mas também ajuda na durabilidade, porque esse macarrão era seco e aí durava por muitos e muitos anos. Consequentemente, isso também barateou o macarrão e aumentou a sua acessibilidade para a população, o que fez com que ele se popularizasse ainda mais e acabasse se tornando um ícone da culinária italiana. E existe um outro fator que dizem que contribuiu ainda para essa popularização do macarrão na Itália e para fazer com que ele se tornasse um ícone da culinária italiana. Primeiro porque ele combina muito com outros pratos mediterrâneos, incluindo frutos do mar e outros tipos de prato, e também porque o clima mediterrâneo italiano favorece a produção de vegetais e ervas utilizados nos molhos do macarrão, incluindo o tomate. Só que a origem do tomate também não é mediterrânea e muito menos italiana, mas essa história vai ficar para outro vídeo. E agora vamos falar sobre o croissant. Tem algo que simbolize mais a pâtisserie francesa do que aquela massa amanteigada, que derrete na boca e ao mesmo tempo tem aquele crocante de um bom croissant? Ou algo mais francês do que passar numa padaria de manhã e comprar um croissant ou um pão ao chocolate? Bom, atualmente talvez o croissant já tenha sido considerado um símbolo da França, mas na verdade a origem dele é bem diferente e até os franceses admitem que o croissant não é francês secretamente. Eu já vou te mostrar por quê. Hoje é quase uma unanimidade entre os historiadores que o precursor do croissant foi o Kipfel. Kipfel é uma palavra alemã que significa crescente. E esse pãozinho em formato crescente é encontrado até hoje, não só na Áustria, mas em outros países do leste europeu. Os primeiros registros da produção desse pãozinho datam do século XII de padarias antigas de monastérios. Mas os historiadores acreditam que ela pode ser ainda mais antiga e associada à tradição pagã de produzi-los para Páscoa. Existe um mito que diz que ele surgiu para celebrar a derrota do Império Otomano na Batalha de Viena, e que esse formato crescente de meia-lua representaria a lua presente na bandeira do Império Otomano. Mas os historiadores dizem que não tem nenhuma evidência que suporte esse mito. Independente da sua origem, o croissant só chegou à França no século XIX. E assim como no caso do macarrão, existia a teoria de que Marco Polo foi quem introduziu o macarrão na Itália, também no caso do croissant, tem uma teoria um pouco menos conhecida de que foi Maria Antonieta, que era austríaca, que levou o Kipfel para a corte francesa. Nessa teoria romantizada, Maria Antonieta, com saudades da comida de casa, teria levado esse item da pastelaria austríaca para a corte francesa, que logo teria feito sucesso e se transformado no croissant. Mas também não tem nenhuma evidência histórica que suporte isso. Aliás, as pessoas gostam de colocar coisas na boca da Maria Antonieta, porque você sabe que ela foi a mesma que disseram que disse "se não tem pão, comam brioches". Mas hoje em dia os historiadores acreditam que ela nunca disse nada disso. A verdade é que o Kipfel chegou à França em 1839, quando um oficial austríaco chamado August Sang fundou uma padaria austríaca em Paris. Os parisienses logo se apaixonaram por esse item da pastelaria e pela pastelaria vienense em geral. E assim, o pãozinho de formato crescente começou a se espalhar por outras padarias, e logo recebeu o nome francês de croissant, que também significa crescente. Ou seja, parece que eles só roubaram a receita e colocaram o nome francês. Brincadeiras à parte, os franceses fizeram sim uma modificação na receita do Kipfel. Isso porque a massa do Kipfel era como se fosse uma massa de brioche. E existem registros da primeira receita francesa de fato de croissant, em que eles transformaram a receita original de uma massa de brioche e passaram a usar uma massa folheada, que é o croissant que a gente conhece hoje. E por que eu falei que os franceses admitem secretamente que o croissant não é francês? Porque na França, todos esses itens de pastelaria, de pâtisserie, feitos no estilo tradicional austríaco, são chamados de viennoiserie. Parece familiar, né? E agora vamos para o último item dessa lista, que é a batata.
Talvez as pessoas não parem muito para pensar na origem da batata, mas quando a gente para pensar, faria sentido que a batata fosse europeia. Afinal, a batata é estrela de muitos pratos de diferentes países europeus, desde Alemanha, Polônia, Ucrânia, Rússia. E a batata frita não é francesa? Afinal, não é por isso que na gringa chamam de French fries? Desculpa te decepcionar, mas a batata frita não é francesa e existe uma polêmica gastronômica entre os franceses e os belgas sobre a batata frita e essa história vai ter que ficar para outro vídeo. Apesar de hoje a batata ser estrela de vários pratos europeus, a batata já foi considerada venenosa pelos europeus e era até renegada aos mais pobres. A batata, na verdade, é originária da América do Sul e foi domesticada ali na região do Lago Titicaca. E quando eu falo domesticada, não quer dizer que ninguém colocou uma coleira na batata e mandou ela sentar e fingir de morte. Quando a gente diz que um alimento foi domesticado pelos humanos, significa que ele não era mais apenas coletado diretamente da natureza, mas ele passou a ser plantado e fazer parte da agricultura. E aqui eu vou fazer um parênteses para dizer que a agricultura foi responsável por modificar diversos alimentos em relação à forma como eles eram originalmente encontrados na natureza. Inclusive, aqui nesse livro, que se chama A História Comestível da Humanidade, tem um exemplo muito interessante sobre como o ser humano modificou totalmente o milho em relação ao milho originalmente encontrado na natureza, mas isso também vai ficar para outro vídeo. Mas voltando à história da batata, depois que ela foi domesticada, ela logo se espalhou pelos Andes, onde começou a ser uma parte essencial da dieta dos Incas junto com feijão e milho. Ela foi levada à Europa pelos espanhóis por volta de 1530. Nessa época, tanto espanhóis quanto portugueses estavam fazendo uma série de expedições às Américas, não só em busca de ouro e prata, mas também em busca de especiarias, aquelas mesmas que eles iam buscar nas Índias. E eu também aprendi isso nesse livro. A questão das especiarias nas Américas foi meio frustrada para os europeus, mas eles voltaram com uma série de alimentos, inclusive a batata. Só que a batata ela ficou um pouco renegada ali na Europa. Em primeiro lugar, ela demorou um pouco para se adaptar à Europa, e ao contrário do que muitos pensam, não foi nem por causa do clima frio, porque afinal a batata tinha se adaptado bem aos Andes, que também tem uma temperatura mais baixa. A questão que fez com que a batata demorasse um pouco para se adaptar na Europa foi a questão da variação do dia e da noite. Isso porque nos Andes não existe uma variação tão grande entre o dia e a noite como na Europa. Depois, ao longo do tempo, eles foram fazendo cruzamentos entre as batatas que fez com que ela se adaptasse melhor a essa questão da variação entre dia e a noite europeu. Mas a questão dela ter demorado a se adaptar também foi porque não houve um grande interesse em produzir a batata. A batata ela ficou meio renegada quando ela chegou à Europa porque ela não parecia com nada que os europeus conheciam e causou certo estranhamento. Quando os europeus conheceram, por exemplo, o milho, que também foi trazido das Américas, eles logo associaram o milho como um primo distante do trigo. E o trigo era um velho conhecido no velho continente, afinal ele era mencionado inclusive na Bíblia. Já a batata não tinha menção nenhuma na Bíblia e em lugar nenhum e não parecia com nada que eles conhecessem. E como ela não era mencionada na Bíblia, para eles isso devia significar que ela não era própria para o consumo humano. Por isso ela acabou sendo considerada venenosa e era renegada aos mais pobres que não tinham muita opção e acabavam plantando e comendo as batatas, mas mesmo assim ela tinha uma grande resistência da população em geral. O cenário começou a mudar mais ou menos ali no século XVIII, quando a Europa passou por crises e crises de escassez de alimentos e eles acabaram tendo que recorrer à batata para conseguir suprir os alimentos e viram uma série de benefícios não só nutricionais, mas até estratégicos da batata. E o papel da batata foi tão importante dentro desse contexto de crise, e não só isso, mas também alimentando a Revolução Industrial, que ela merece um vídeo dedicado só para ela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente, esse primeiro vídeo do quadro Curiosidades Gastronômicas aqui do canal. Isso não significa que não vai ter mais vídeo de receita, que o canal está mudando completamente, não é nada disso, é apenas um quadro novo que eu quis criar, porque eu realmente gosto muito de falar dessa parte de curiosidades, e como eu falo sobre culinária e cultura, achei que seria interessante ter um quadro um pouco diferente aqui no canal. Mas como eu falei lá no início do vídeo, espero o feedback de vocês aqui nos comentários. Se vocês me falarem que vocês preferem ver vídeos de receitas aqui no canal, eu vou focar nisso, mas eu acho que seria interessante trazer um outro tipo de conteúdo aqui pro canal, e aí vocês vão me ajudar também a estabelecer a frequência com que eu vou trazer esse conteúdo. Eu queria dizer também que meu objetivo com esse quadro aqui no canal é trazer um pouco mais de informações diferentes, indo um pouco além daquelas informações que a gente acha assim que a gente procura
algo na internet. Eu sempre pego fontes de informações confiáveis e fontes de informações diferentes e tento confrontar o que tem ali nas diferentes fontes de informação para ver o que parece realmente confiável. Eu tenho um compromisso em trazer informação que seja confiável aqui para vocês. Mas eu quero dizer também que a informação ela muda ao longo do tempo. Então pode ser que daqui a alguns anos você esteja assistindo esse vídeo e algumas das coisas que eu fale aqui os historiadores já tinham descoberto que também não fazem mais sentido. E existem certas teorias e mitos que já fazem tão parte do conhecimento popular que às vezes é um pouco difícil mesmo encontrar fontes de informações que vão além do senso comum e que se baseiam em estudos mais atuais. E é isso que eu busco trazer para vocês. Mas como eu falei, isso também não significa que essas teorias são 100% corretas ou que daqui a alguns anos ainda vão ser as teorias mais aceitas, mas são as teorias que são mais aceitas atualmente. Então é isso, beijo e até o próximo vídeo.